Bom, vamos começar. Carlos Maranhão, convidar para compor a mesa, presidente do Grupo Gestor do VLT em Goiás, uma salva de palmas. Obrigado pela presença, pode. Luiz Felipe Gabriel Gomes, presidente, aliás, diretor do Instituto Veros, atua no mercado há mais de 20 anos. É isso, Luiz? Com pesquisa, seja bem-vindo. Renato Monteiro, coordenador de várias campanhas aí nos últimos anos no estado de Goiás, um dos principais marqueteiros políticos do nosso estado. Seja bem-vindo. Bom, eu espero, sinceramente, que não tenha problema a gente deixar os três um do lado do outro. Assim, o Luiz Felipe está no meio também, né? Porque o Carlos Maranhão coordenou o Jovair na eleição passada. Ele coordenou o Paulo Garcia, então, né, espero que não tenha nenhum problema, né? Bom, gente, mas vamos começar. Carlos Maranhão, você pode fazer uma análise para a gente do cenário atual político no estado de Goiás nesse momento? Esse é um ano de eleições. Uma análise rápida de uns 5 minutos, só para a gente fomentar o debate. Alô, boa noite a todos. É uma tarefa bem complicada que você me pede aí. Em 5 minutos fazer uma análise aqui da situação política de Goiás, uma situação que está cada vez mais confusa, né? Principalmente para quem está militando no campo das oposições, vê uma situação muito confusa. Está muito sem definição ainda. Na verdade, nós estamos iniciando um processo de definição política. O fato é que, mais uma vez, parece se repetir aqui no Estado um embate que, às vezes, ele não comporta parece não comportar muitas alternativas, né? Fica sempre uma relação de oposição versus governo. E o que se tenta, já por 3 eleições, essa é a terceira eleição que se tenta, para não falar das tentativas do PT, que sempre no passado trabalhava com sua candidatura própria para marcar posição, fortalecer o partido, fazer o crescimento do partido, é uma terceira via que não tem mostrado mais poder do que o PT historicamente vinha mostrando nas eleições em Goiás, né? O PT nas eleições nos últimos 20 anos aí, que ocorreram em Goiás, o PT normalmente ficava em torno de 12% a 15% do eleitorado goiano. Enquanto o grosso da questão se dava mesmo entre a oposição com um ou outro candidato, a oposição tradicional, né, com um ou outro candidato que estava num dos partidos, como na época o PFL, depois o PSDB, né, o PP, né, que normalmente trabalhavam juntos num leque contra o PMDB do outro lado. Pois bem, o que a gente vê agora em Goiás é uma eleição que praticamente, pelo que está aí o quadro, ela repete em grande parte, pode vir a repetir em grande parte o cenário que se teve na eleição passada, em 2010, né? Se, por exemplo, o Willis Rezende for candidato pelo PMDB, os 3 principais candidatos se repetem o que foi em 2010, que é se o Marconi também for candidato, né? Que é o Marconi, o Willis e o Vanderlan, né? Fica uma coisa muito parecida com a eleição anterior. O fato novo na eleição pode vir a ser a entrada do Gomide, né, do Antônio Gomide, prefeito de Anápolis, com o PT deixando de fazer uma dobradinha com o PMDB e apresentando uma candidatura própria. Isso vai depender muito, parece, dos desdobramentos da candidatura do PMDB, se é Iris ou se é o Júnior Friboi, né? É evidente, todos nós sabemos, que o PT tem um certo compromisso com o PMDB se o candidato for o Iris, né? Que foi o mesmo que deixou a prefeitura para o PT quando se candidatou ao governo, né? Com isso estabeleceu um certo nível de compromisso, né? De um apoiar o outro, etc. Embora
isso não esteja provado, né? Em política não se prova nada, e mesmo se esquece, às vezes, das coisas que se combinam, né? É uma questão de tempo. Mas o certo é que a eleição parece, hoje, pelas pesquisas que estão sendo feitas, com esse tipo de número, ela parece ter uma certa estabilidade, o que também não é novidade nenhuma, se a gente comparar com os períodos anteriores. Normalmente a eleição, se a gente pega a eleição passada, 2010, por exemplo, ela passou todo o período pré-eleitoral com os candidatos com os mesmos índices que tinham um ano antes, né? Parecia que não havia praticamente oscilação. Quando chega no final, no início que entra o processo eleitoral propriamente dito, é que a população realmente começa a se interessar pelo processo e começa a buscar o seu candidato, a se definir, né? Então, o que a gente pode dizer é que esse ano, tudo indica que essa definição vai ser ainda mais tarde, porque nós vamos ter uma Copa do Mundo aí em junho, e evidentemente ela vai polarizar, a partir de maio, todos os pensamentos, emoções e sentimentos dos brasileiros goianos aqui, né? Nós vamos todos ficar muito preocupados com a Copa do Mundo, né? Exceto os profissionais de marketing e exceto os políticos, né? Profissionais que vão estar, como sempre, pensando em eleição, como nós estamos discutindo aqui agora. Mas o povo realmente não está parecendo que tem nenhuma questão. No lado, se a gente fosse analisar cada um dos candidatos, hoje o que parece, numa primeira vista, é que a candidatura, se uma provável candidatura de Marconi Perillo, porque eu estou dizendo provável porque até hoje ele não se declarou candidato, né? Uma provável candidatura de Marconi Perillo nasceria já agora, estaria agora com uma pequena dose de favoritismo. Isso porque o quadro hoje é interessante. Quando você faz um cenário, como o CEP fez agora, em que você tem Marconi, Íris, Vanderlan e Gomide, ou sem um Gomide, você vê o seguinte: os resultados da pesquisa parecem refletir exatamente a votação que esses três candidatos tiveram na eleição de 2010. A própria diferença da intenção de voto do Marconi para o Íris é a mesma do resultado final da campanha, em torno de 7 pontos. 6 pontos, 7 pontos. Né? O Vanderlan está exatamente com o valor que ele teve no final quando teve ao final do primeiro turno, que é em torno de 15 pontos, 16 pontos. Foi o que ele teve em 2010. Né? E o Marconi está... Agora, o que aparece aí é que todos eles, exceto o Vanderlan, estão num patamar inferior, tanto o Marconi como o Íris, num patamar inferior que estava em 2010. Aí a gente for olhar, a gente vai ver que o voto branco e nulo está bem maior. Então existe um componente aí interessante, que é o voto de protesto, né? O voto daquele que não vota em nenhum, né? Hoje não vota em nenhum. É verdade que ele chega por fim, lá no dia da eleição, ele termina por escolher um, né? Nunca é só esse tamanho, o branco e nulo. Mas ele hoje é um voto de protesto, que está aí muito claro, que pode até estar refletindo em grande parte o rescaldo aí das manifestações que nós tivemos aí no passado. Então o quadro hoje, só para passar para os outros, né? Já acho que eu já esgotei meus 5 minutos. O quadro hoje, só para também esquentar o debate, seria uma pretensão de estar desvendando totalmente a situação. O quadro hoje é um quadro que inspira para qualquer um dos candidatos bastante cautela. No caso do governador Marconi Perillo, se candidato, o seu pequeno favoritismo vai ter como contrapartida uma rejeição mais elevada, que é uma coisa ruim para um candidato, né? O caso do Íris, que está por trás, parece ter hoje um volume menor de votos que teve nas eleições, mas também pode ser dito também que ele não entrou em campanha ainda, nem sabe, para a população nem sabe ainda se ele vai ser o candidato ou não, né? É apenas um recall que aparece aí muito remoto da atuação dele
ainda como candidato em várias eleições. Né? Um cara que tem mais de 98% de conhecimento da população, do eleitorado, né? Junto com o Marconi. E o Vanderlan também, não me parece, bastante pouco à vontade, bastante pouco, vamos dizer assim, otimista, porque ele sofre de um problema que é um problema de carência de base partidária, né? E nem parece, com o desenrolar dos acontecimentos, e ele já perdeu o Caiado por conta das declarações da Marina, lá atrás, né? E parece que pode ainda perder mais do que possa se vislumbrar qualquer ganho que ele venha a ter. Não me parece, eu não vejo onde ele possa trazer mais apoio partidário. Isso significa tamanho diminuto de espaço na TV durante o programa eleitoral, que é o que hoje é muito importante, nós sabemos disso, né? De maneira que me parece que quem está com uma situação mais complicada é o Vanderlan, que aparece também nas pesquisas, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, que o Júnior Friboi vem atropelando ele um pouco, né? O Júnior Friboi, por razões do seu trabalho aí de candidato, sua tentativa, começa a se aproximar da intenção de voto do Vanderlan, ou seja, está erodindo a base do Vanderlan, né? O Júnior Friboi. Então é um quadro que está muito no começo e que eu acho que os companheiros seguramente vão ter maneira de aprofundar isso muito melhor do que eu fiz até agora. Obrigado. Bom, a gente continua por ordem alfabética. Luiz Felipe, por favor, um breve apanhado aí da situação momentânea e atual da política. Bom, boa noite a todos. Acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu sou do Instituto Veres, é um instituto de pesquisa de Goiânia. A gente tem mais de 20 anos aí de praça. E tivemos a oportunidade de participar de várias eleições, não só aqui em Goiás, como no Brasil inteiro. Muitas das vezes acompanhando o Carlos Maranhão, o Renato, nos embates eleitorais aí. E, antes de mais nada, eu quero cumprimentar a PP pela iniciativa, né, que a gente sabe que o marketing político goiano é muito forte. A gente tem profissionais de primeiríssima qualidade, né? O Renato, por exemplo, aqui é um deles. E essa cultura de marketing político em Goiás, ela é muito desenvolvida, mas, por outro lado, faltam eventos justamente como esse, né? De que a gente poder compartilhar um pouco com o restante pessoal da comunicação o que a gente tem visto e aprendido aí por esse Brasil afora. Então é muito válido e muito importante esse tipo de iniciativa. Bom, eu tinha pensado inicialmente em falar um pouco de pesquisa durante a eleição, o que tem acontecido de diferente nesses últimos tempos, no uso da pesquisa em eleições. E acho que no debate a gente vai provavelmente comentar muito o cenário atual, local, né? Então, eu queria falar um pouco de pesquisa em campanha para vocês. A pesquisa, como todo mundo sabe, tornou-se uma ferramenta imprescindível, né, para as campanhas políticas. E, em grande parte, porque os mandatos são representativos e faz-se, de fato, necessário ouvir, né, a população, que é quem os políticos pretendem representar. Né? E cada vez há menos espaço para manobra de marquetismos ou firulas. O eleitor está ficando maduro e ele é um eleitor que hoje em dia não se deixa enganar tão fácil. Ou seja, o conhecimento de causa, o político falar realmente, né, tocar a realidade do eleitor, tende a ser cada vez mais decisivo num processo eleitoral. Durante a fase de pré-campanha, que é aquela que a gente está vivendo hoje, né, que antecede as convenções, que tem prazo até 5 de julho para ocorrerem, nessa fase geralmente se faz muitos diagnósticos, né, do quadro político, onde se procura identificar qual vai ser a pauta da eleição do ano. Né, que, como o Maranhão estava colocando aqui, esse ano, por exemplo, vai ter uma Copa aí no meio do caminho, que é uma grande incógnita. A gente tem aqui em Goiás um eleitor ferido e magoado, né, como eu vi o Duda Mendonça, que passou aqui um mês atrás, ele
fez uma exposição e a interpretação dele das pesquisas é que o eleitor goiano está mais magoado e mais ferido do que ele tem visto em outros estados. E ele atribui em grande parte isso ao fenômeno Demóstenes, que era um político em que o eleitor depositava toda a sua confiança, toda a sua esperança, né? Mirava nele até um possível presidente do país, goiano, e então foi uma decepção muito grande para o eleitor, né? E ele está ferido e ele vai para a urna agora com esse ferimento, né? Exposto, latente, ou seja, extremamente desconfiado. Então, esse tipo de ambiente é o que fica se buscando nas pesquisas nessa fase inicial. Terminada a convenção, você já tem os nomes dos candidatos oficiais, e aí começa a se trabalhar pesquisas, tanto quali como quanti, com o intuito de testar peças de propaganda, slogans, propostas de campanha, projetos de governo. Tudo isso é feito logo após as convenções, né? As candidaturas estão oficializadas, e quando começa o horário eleitoral na TV, as campanhas políticas tomam uma nova feição, né? Que é a reta final, onde realmente a gente pode dizer que o bicho pega. E surgiram aí, nesse momento do horário eleitoral, duas ferramentas de pesquisa, duas modalidades de pesquisa, que se tornaram, não sei se o Maranhão e o Renato vão concordar comigo, se tornaram imprescindíveis hoje. É impensável você fazer uma campanha sem a pesquisa qualitativa do programa. Então, a pesquisa do programa, os eleitores assistem ao vivo, o pesquisador vai analisando o comportamento do eleitor diante do programa ao vivo no momento em que está acontecendo, de tal forma que a equipe já no dia seguinte, de manhã, já está corrigindo erros, já está adaptando uma série de questões em função do que foi visto ao vivo no dia anterior à noite. Isso hoje, ninguém consegue imaginar fazer uma campanha sem isso, né? Assim como o smartphone, ninguém imaginava que fosse depender disso, ele surge e você fica dependente. É o caso dessa qualidade de programa de TV. E no aspecto da quanti, surgiu recentemente o que a gente chama de tracking. O tracking era historicamente feito por telefone, o Ibope a nível nacional aplicava entrevistas por telefone durante a eleição, aqui em Goiânia também tinha uma empresa de telemarketing que fazia isso, só que você ficava refém do desvio que representa uma amostra de telefone em comparação com uma amostra real da população, né? O perfil das pessoas, a própria base, o cadastro, você fica refém de uma série de questões que impedem você ter uma confirmação científica dos fatos. Mais recentemente, adaptou-se a técnica do tracking para a entrevista presencial, a entrevista porta a porta. Então, já existe nas campanhas, as campanhas mais completas, digamos assim, o tracking eleitoral diário, ou seja, todo dia o novo número da intenção de voto. É diário, né? Você tem como saber se de ontem para hoje você caiu e amanhã. Então, esse acompanhamento diário, o profissional de marketing que se utiliza dele uma vez, também não consegue mais pensar uma forma de ficar sem ele na eleição seguinte, né? Você fica achando, será que eu estou subindo? Espera a próxima pesquisa é semana que vem ou não é? Então, hoje já existe uma ferramenta de controle diário dessa intenção de voto. Bom, tem essas duas técnicas novas. A questão da contratação do Instituto de Pesquisa é uma questão extremamente relevante, né? O ideal das campanhas é ter-se, porque os números às vezes são discrepantes, variam de instituto para instituto. Isso não é aceitável cientificamente, porque o resultado tem que ser um só. Então, em função disso, as campanhas têm que trabalhar com mais de um instituto de pesquisa. Tem que ter um instituto de confiança, que está lá fazendo o tracking, que é uma empresa que já tem um relacionamento com o profissional de marketing, geralmente, e ele confia no trabalho daquele instituto. Mas tem que ter outros que possam ir balizando e a divulgação vai acontecendo de todos os lados dos números de pesquisa. Então, uma campanha tem que ter pelo menos 3 números, né, que ela vai acompanhando, porque você pode correr o risco de navegar no erro de uma empresa de pesquisa. Então, é preciso ter mais de uma. E é isso, né? Pesquisa não é cartomante, pesquisa é ciência, né? E eu acho que o importante, o bom pesquisador é aquele que consegue separar a opinião dele
dos resultados que ele está apresentando. Então, isso é muito importante, vocês que consomem pesquisa política, observar também aonde que está entrando a opinião do pesquisador, a opinião pessoal dele, e aonde que é o resultado que está falando de fato. Bom, vou passar a palavra para frente para a gente avançar aqui, né? Ok, obrigado, Luiz. Bom, eu quero primeiro dar um recado que tem algumas pessoas... Oi, estão me ouvindo? Tem algumas pessoas com um papelzinho, então vocês podem levantar a mão e pedir se quiserem já ir produzindo sugestões de perguntas, enfim, para que a gente possa fazer aqui. Segundo, que para quem for twittar, colocar no Facebook, para que a gente possa usar a hashtag marketing político, 2 hashtags, marketing político e app Goiás, que é para a gente socializar, um ver informação, né, que o outro está postando, enfim. E a terceira coisa é que o Carlos Maranhão, eu fiz a brincadeira em relação a 2002, o Carlos e o Renato são amigos, viu? Então, só para que fique claro. E com a palavra agora, Renato muito amigo. Monteiro. Boa noite. Análise de conjuntura. Tinha feito umas anotações, mas vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Meu nome é Renato Monteiro, sou da Cantagalo Comunicação. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje aí de marketing político, depois é debate mesmo. Estou vendo aqui tem muitos colegas de profissão de várias agências, mais variadas áreas, veículos, e eu acho que o mais importante depois é a gente ir conversando mesmo. Bom, eu acho que se a gente perguntar aqui qual o país que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano, um monte de gente aqui vai arriscar qual país, né? Se a gente perguntar também, pedir para levantar a mão assim, quem é que torce para o Brasil ganhar a Copa e a Dilma perder a eleição? Aí um monte de gente também pode levantar a mão. Então a análise de conjuntura é muito isso, assim, não tem muita isenção não, é arriscar, e por mais que você trabalhe com elementos objetivos, marxista, sei lá qual for o pensamento, você vai perceber que tem muito do risco em cima de dados, elementos científicos, mas é muito em cima também do feeling, do que a gente está conseguindo ver cada um aí. Aí, com base nisso, eu não queria ficar muito assim em Goiânia agora não. A gente podia, eu acho depois, na minha opinião, conversar sobre Goiás, conjuntura local, os fatos mais recentes que estão aí na mídia, né, no ambiente político. Tentar um pouquinho assim, toda eleição ela tem muito de emoção e ela tem muito de uma atmosfera que se não determina, pelo menos ela orienta um certo humor do eleitorado e que acaba ajudando quem está trabalhando com as mais variadas ferramentas a construir uma candidatura. Esse ambiente que eu estou falando, no cenário político nacional, eu acho que ele deixou para trás algumas coisas que têm a ver com a gente aqui. Não vai ficar só no plano nacional. São acontecimentos e eventos que, de certa forma, eu acho que ficaram cristalizados e mexeram com o humor da população, que foram as manifestações de junho e outubro. Eu acho que elas foram fundamentais, elas deixaram um rastro, uma agenda política grande, cartazes de toda ordem, toda natureza, que eu acredito que vão interferir, até enquanto esse fantasma não for dissipado ali em meados das eleições, essa pauta deve interferir sim, seja na oposição, seja no governo, seja na discussão nacional, seja na discussão local. Acho que movimentos como o Rolezinho e o Rolexinho, né, que a gente que brinca, quer dizer, jovens e turbilhão de jovens invadindo o shopping, protestando por um lado, consumindo por outro, o preconceito que estabeleceu, o comportamento da mídia, o comportamento da classe média versus essa nova classe média, eu acho que deve interferir também. São elementos importantes e vão mostrando mais ou menos como que a sociedade, partidos políticos e todos esses elementos que estão no meio político reagiram de certa forma a esses movimentos. Vai a Copa, vai ter Copa, não vai ter Copa. Fazer justiça com a própria mão, né? A população pegando gente na rua, segurando, prendendo, amarrando, bate, chama a polícia. Acredito também que isso é uma coisa que está colocada, ficou muito impregnado na mente das pessoas, no humor do eleitorado, isso nacional e local. Acho que são elementos que vão ser trabalhados. E
como que o governo e a oposição, de maneira geral, reagiram a isso? A esses movimentos todos e a esse clima, vamos dizer, estabelecido, e que eu acho que ele perdura ainda. Tanto que as manifestações continuaram, né, setoriais, no lixo, na educação, e elas continuam, e violência, e a reação da polícia, a forma como a polícia reage, como o aparelho do Estado se comporta. Quer dizer, a oposição disse assim, mais ou menos, isso não é comigo, esse movimento não é comigo, esse movimento é com o governo, né? E ela tentou e tenta tirar proveito de maneira oportunista desse evento. Como se fosse assim, olha, não está falando com a gente, é com o governo, a gente não é governo, mas a prova disso é que essa não reação, talvez não saber trabalhar isso, talvez porque tudo isso que aconteceu de um ano para cá não é ortodoxo, fugiu tanto à organização partidária, à organização sindical, ao modo clássico de se fazer política, ao modo clássico de se militar e de exigir direitos, isso deixou a coisa meio zonza. Talvez isso, na minha opinião, reflete um pouco no pouco crescimento da oposição e não conseguir estabelecer uma pauta, seja em nível nacional e local, em todas as esferas de poder, que pudesse de fato dar uma resposta a esses movimentos, já preparando, de certa forma também, para o debate que vai acontecer e que vai se dar, eu acho, um pouco nesse ambiente. O governo, ao meu ver, timidamente, de maneira muito, em todos os lugares, reagiu dizendo, é comigo, isso é comigo. Aí reagiu das mais diferentes maneiras. O governo federal colocou mais médico para estabelecer exatamente uma pauta nessa área com a população, com os eleitores. Colocou aí a questão da internet, tentou abrir uma interlocução junto aos órgãos, acho que criou até um gabinete para isso específico. Entrou com o Pacto da Mobilidade, dinheiro, porque o transporte sacudiu essas movimentações e vai estar na ordem do dia, eu acho. E criou com isso, eu acho, com a reforma política também, jogando isso para o Congresso, uma maneira de estabelecer uma pauta a ser negociada nas eleições, que eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que a forma como o governo jogou essas questões para frente, ele quis abrir frestas e caminhos para que pudesse negociar. Olha, se essa democracia que a gente quer, mais participativa, mais direta, ela não pode acontecer agora, mas pode discutir ela na eleição. Nós jogamos ela para dentro do Congresso, o Congresso não deu conta de resolver. Então a bola ficou lá. Mas nós queremos fazer isso. Então eu acho que o governo, nesse aspecto, talvez isso explique, porque mesmo com alguns problemas, fantasmas da economia, manifestações, uma série de coisas, talvez o governo ainda esteja melhor posicionado do que a oposição. E aí eu estou falando em esfera federal, porque eu acho que timidamente ele conseguiu dar melhores respostas e criar possibilidades para essa agenda que vai estar colocada nas eleições. Essas manifestações, eu acho que elas falaram com todo mundo. Com todo mundo. Falou com o executivo, falou com o judiciário, falou com a mídia, falou com o parlamento. A tensão que está mexendo com o humor, eu acho, dos eleitores e criando um fantasma, é exatamente essa, em que proporção essas manifestações, essa nova forma de se organizar, de exigir, de participar, vai acontecer no ano eleitoral. Ela vem com a mesma intensidade? Ela vem com menor intensidade? Ela não vem mais? Eu acho que a Copa vai ser um teste. Inclusive, se houver manifestações, e setoriais ou não, eu acredito que elas vêm até em forma de farsa, porque é um ano eleitoral, a oposição e algumas pessoas podem se encarregar até de produzir manifestações. Tem sindicatos na mão, tem entidades para fazer isso. A verdade é que eu acho que elas devem vir de uma certa maneira, porque também a população, eu acredito, quer participar. Ela deu prova efetiva de que ela quer participar. E a forma como o governo e a oposição devem reagir até a Copa ou pós-Copa, isso também deve mexer muito com o humor e criar cenários interessantes para o embate eleitoral que vai acontecer. Eu acho que nós temos aí o fantasma da inflação, na economia, mas eu acho que tem crescimento de emprego, fixação de taxa de energia e medidas populares que vão acabar empatando o jogo entre oposição e governo. Eu acho que
as manifestações colocaram uma vasta pauta exposta nos cartazes. Mas eu sintetizaria que elas disseram 3 coisas, eu acho, para a gente que nós vamos para um ano eleitoral. Eu acho que elas disseram que querem serviço público de qualidade, eu acho que essa é a ordem do dia. Eu acho que elas disseram para a gente que eles querem moralidade. Na eleição de 2010, o Paulo de Tarso, que já atuou aqui, inclusive com o Carlos Maranhão, em campanhas do Marconi, e com a gente também, que fizemos Senado junto com ele, ele fez a eleição da Marina Silva. Em 2010, corrupção já tinha saltado para o 3º ponto da pauta. Antes era segurança, educação, moradia. Corrupção em 2010, ele ficou assustado. As pesquisas nacionais que ele contratava já apontava corrupção em 3º lugar. Quer dizer, então mais ou menos esse era um tema que já dava para mostrar para onde que a coisa estava caminhando em termos de insatisfação. E eu acho que o 3º ponto que essas manifestações e todos os outros movimentos foram colocando foi a questão da participação política, da vontade de participar diretamente, da vontade de interferir um pouco nessa maneira de fazer política de maneira não ortodoxa, não pelos veículos tradicionais ou pela interferência de centrais sindicais ou sindicatos. Isso assustou muito, inclusive esses setores, vamos chamar de mais tradicionais, na forma de organizar política. Todo mundo hoje está precisando reaprender com tudo isso que está acontecendo. Eu acho, aqui foi uma viagem minha, mas eu quero colocar essa viagem para vocês. Eu acho assim, e tudo isso tem uma coisa muito importante, que é um veículo chamado internet, que democratizou a participação numa velocidade dessa informação, da informação de maneira magnífica. A internet, ela não é tão nova, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 60, 70, os cyber hips já faziam isso. Eu acho que o germe já estava lá, né? Aquele famoso ônibus, o pessoal reunia todo mundo, ia para as comunidades com os primeiros computadores e já interferia com o rádio. Quer dizer, o rádio já era um aliado pulsante da internet naquela época, no sentido de mobilizar e levantar demandas locais dos problemas que estavam acontecendo. Um monte de gente da contracultura, que já é insatisfeito com guerra, com tudo, resolveu fazer esse movimento. Eu acho que os fóruns sociais, o Fórum Social Mundial e as suas diversas edições já traziam um pouco desse germe também da democracia mais participativa, mais direta, sem ainda usar muito essa ferramenta que era a internet. Eu lembro que eu ficava perdido, falava assim, né, numa visão mais de militância científica, falava, para que serve isso? A gente reúne um bando de gente, de intelectual, de segmentos, isso vai armar quem e para quê? Para interferir aonde? E na hora H, a gente não via isso, mas o que se saía de produção política e intelectual disso é muito rica. Muito rica. E, por último, a primavera, né? A primavera árabe, que eu acho que foi o estupim de tudo, e acabou criando toda essa, se é que pode chamar de coqueluche na política, né? E assim como o maio de 68 explodiu, e aqui explodiu também esse movimento todo, eu acho que tudo isso tem um pouco desse germe. Eu acho, para encerrar, que a oposição, em nível nacional e nos estados, ela vai tentar meiar e ela vai tentar jogar para o governo toda a fatura da precariedade, da segurança, da saúde e da energia. De maneira marota, exatamente que voltando no raciocínio, como existiam essas pautas todas nos cartazes, ela vai dizer, não é comigo, de novo, é com o governo. E eu acho que vai ser, de certa forma, um equívoco, porque dessas 3 pautas, talvez a que vai colar mais no governo federal é a energia, um pouco empatada porque não vai ter aumento. Mas os apagões realmente criaram muito impacto. Mas eu acho que segurança, saúde e energia, sobretudo em estados onde, por anos, o desmando, a precariedade nessas áreas vem acontecendo, inclusive com quem é governo, essa fatura não deve ir só para o governo federal. Ela deve ficar muito local, exatamente porque vai haver o comparativo. E vai haver de novo o elemento moralidade sendo colocado muito forte nessa conjuntura. E má gestão e tudo. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez vai ser difícil, e aí trazendo para a conjuntura local,
talvez dizer, olha, vamos discutir energia? Não, mas não é com a gente, o apagão é por causa do governo federal da Dilma. E segurança? Não é com a gente, você precisa de uma política nacional de segurança, até lá não se resolve o problema local. E saúde? Não, mas saúde, fizeram aí o Mais Médico, mas saúde também não é um problema que ser resolvido nacional, eu acredito que isso não vai pegar. Então, o que eu acredito? Que essa é a surpresa. Eu acho que essa eleição traz elementos muito surpreendentes, tanto quanto as manifestações. Eu posso estar errado, nós podemos ter um resultado eleitoral, inclusive, tão multifacetado quanto foram as demandas e as manifestações. Quer dizer, nós podemos ter um mapa aí até diferente do que vai acontecer em termos de resultado eleitoral. E é isso, basicamente, que eu queria falar, para aí depois a gente entrar nessa mais local. Obrigado. Bom, obrigado aos três. Eu quero lembrar que esse evento tem um patrocínio da EBM, da Gráfica Marca e da Tudo Web. Para nós que somos uma associação, é muito difícil fazer um evento desse porte. É muito caro, tem um custo de tempo e dinheiro muito grande. Então eu quero agradecer aí a esses três parceiros que estão conosco fazendo com que esse evento aconteça. E para tentar entrar um pouco mais na discussão local e atual, a pergunta que chegou aqui foi: qual é hoje o perfil mais adequado para o candidato apresentar aos eleitores? E aí eu emendo, além de qual é o perfil, existe esse perfil? Aqui a pessoa não colocou para quem é a pergunta, eu peço para que quando vocês forem escrever, se quiser direcionar, tá, para alguém. Quem quer responder? Carlos? Alô? Bom, eu até falei que quero responder, mas não pede que os outros também respondam. É só para aproveitar para falar alguma coisa que eu realmente tinha me preparado para falar outra coisa, que contribuir. Eu vi que o debate está bem encaminhado pelo Luiz Felipe, ao falar de pesquisa, e do Renato, ao falar de análise de conjuntura. Eu tinha me preparado até para falar um aspecto que eu acho que é interessante no debate político. Eu vou aproveitar antes de responder essa pergunta para dizer o seguinte: eu acho que num plenário como esse é tão importante a gente considerar a questão da organização de campanha quanto qualquer outra coisa quando se fala em marketing político. Quer dizer, o marketing político, se ele não se preocupar, ou quem faz o marketing político, se ele não se preocupar com a organização e a disciplina do processo eleitoral, da coisa de campanha, ele corre todo o risco de não produzir, nem conseguir produzir bons resultados, né? Isso é evidente. Mas para poder organizar isso, é fundamental que a gente tenha em mente o calendário eleitoral. O Brasil é um país em que a legislação eleitoral ela é muito presente, ela é muito forte. Ou seja, ela tira muito da autonomia dos candidatos, dos políticos, do cidadão. O cidadão brasileiro, para a legislação eleitoral, ele é meio que a gente compara com a legislação que protege o índio. É como se o cidadão brasileiro fosse tão inocente que ele precisasse de um aparato, né, legal que o protege tanto que termina por tornar as eleições muito complicada de ser realizada. Quer dizer, de repente qualquer ação do político ele termina por cometer equívocos, erros que podem custar inclusive a eleição, ele ganhar e não levar, né? Então, por exemplo, é muito comum que o cidadão fique cheio de dedos para ir em qualquer lugar que tenha um comes e bebes, porque senão vão dizer que ele está patrocinando aquilo, aí já metade da coisa está feita. Mas o fundamental é que na campanha ele tem que ter uma organização que, primeiramente, que na parte jurídica dê todo o respaldo possível para ele e para o marketing político. O marketing não pode viver, não pode fazer nada sem ter um apoio, de um respaldo de um aparato jurídico ao lado, que é muito importante numa campanha eleitoral. Dada a complexidade da legislação eleitoral e que todo ano muda, inclusive, cada eleição eles inventam uma série de outras coisas e vão mudando. E vai estar sendo sempre mais complexo. Outra questão muito importante nisso aí, nesse processo de organização, que eu falava, é levar em consideração o calendário. Por exemplo, nós estamos num período agora de
de pré-campanha. Vamos entrar num período de pré-campanha. Eu até definiria o período de pré-campanha, cada um define como quiser, talvez. Mas eu definiria no período que se situa entre o último prazo para desincompatibilização, que é agora, no dia 3, 4 de abril, tá certo? E a realização das convenções partidárias. Esse período aí, que inclusive não se pode fazer campanha eleitoral, né, de rua, etc., né, é proibido, é um período que a gente chama de pré-campanha. Para o marketing político e para a organização da campanha, esse período é um período tão ou mais importante que o período eleitoral. Certo? Essa é uma questão, uma afirmação que eu gostaria de fazer para vocês e faço da minha experiência. É nesse período que vai vir agora, até junho, é que se pode, primeiro, resolver problemas mais graves com relação às candidaturas. Ou se resolve nesse período, ou o candidato entra fragilizado durante a campanha eleitoral por conta desses problemas que recaem sobre a sua candidatura e que não foram resolvidos no problema pré-eleitoral. É também nesse período pré-eleitoral que é fundamental a composição da identidade da candidatura, que diz respeito a essa pergunta que falaram aí. Tá certo? Qual é o melhor perfil? É nesse período que o candidato, ou que se constrói, e que o marketing ajuda a construir, a dar a identidade para a candidatura do candidato. É também nesse período que se trabalha fortemente a questão dos conteúdos de campanha que vão desembocar no programa de governo, que é fundamental, tanto na sua feitura, com participação da sociedade, com participação de intelectuais, da universidade, mas também numa interação com os segmentos sociais que tem a ver com a própria construção da sociedade, ou seja, em debates, em seminários, etc., como é também fundamental esse plano de governo para a futura campanha eleitoral, propriamente dita, especialmente para os programas de rádio e televisão, porque é esse conteúdo que o marketing político vai utilizar depois para fazer a divulgação do programa do candidato na rádio e na televisão. Então, esse período de pré-campanha, eu gostaria, eu até me preparei para falar mais sobre isso, porque eu acho que muito pouca gente, às vezes, dá importância. Eu considero isso tão importante quanto você ter o período, você ter o governo, no governo fazendo marketing governamental. Por exemplo, um trabalho que o Renato sabe disso, por exemplo, até 98, nenhum governo em Goiás fazia marketing governamental, ou seja, o acompanhamento pelo marketing político das ações de governo ao longo, desde o primeiro dia que o cara assume até o final do seu mandato. Esse é o marketing governamental, né? Esse marketing governamental ele é fundamental, tanto para o cara que vai ser reeleito, ou quer ser reeleito, quanto para o possível sucessor que ele quer indicar, quer ajudar. Quer dizer, quem não faz esse marco governamental, chega na hora, ele está, vamos dizer assim, ele entra no meio de um tiroteio. Quer dizer, ele não sabe exatamente o que está acontecendo com a sociedade em volta dele. Então, ele acha, às vezes, que está fazendo um excelente governo, está fazendo o que pode, todo mundo está compreendendo e ninguém está sabendo de nada, né? Ele é o primeiro a não saber de nada. Quer dizer, Goiás estava muito atrasado ainda nisso, especialmente com relação às prefeituras. A maioria das prefeituras em Goiás não tem assessoria de marketing político, nem faz, nem usa. Só usa marketing político na época das eleições. Ele confunde o marketing político governamental com o marketing político eleitoral. Tá certo? Que são coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes, mas que um faz base ao outro ou é decorrente do outro. Tem uma perfeita inter-relação entre eles. Então, eu acho que se houve algum avanço em Goiás em relação ao marketing político, se deu por parte dos governos reconhecerem a importância, e isso abriu um mercado muito grande, né? Abriu um mercado muito grande, né? Reconhecerem que o marketing é uma atividade permanente de governo. Não é uma atividade para ser utilizada exclusivamente em época de campanha eleitoral. Certo? Em função disso, que eu vou responder a questão lá. Você desculpa ter feito esse rodeio, mas era uma questão que eu queria transmitir para vocês. Eu acho que
esse perfil aí do candidato, ele é uma coisa que ele é muito dependente. Eu vou dar um exemplo aqui de um estudo que eu vi recentemente, quando o Aécio Neves foi candidato a governador de Minas. Vários estudos foram feitos de marco sobre ele, e a conclusão que se chegava é que o perfil do que o Aécio adotou, um perfil que caracterizava ele como um candidato da mineiridade. Ele queria ser um candidato que representasse a mineiridade. Ele queria ser o tipo de político que nós entendemos como um político mineiro, no bom sentido, que é aquele político ponderado, convergente, que não se exalta, que não é radical, né, e que faz as coisas de maneira silenciosa, né, mas buscando a opinião de todos, ouvindo todo mundo, e buscando sempre o consenso. Né? Esse é um tipo de identidade que um político às vezes procura, e que em Minas Gerais, por exemplo, é uma coisa que tem um consenso da população em torno da importância de um político desse tipo. Né? Mas existem outros tipos de políticos que resolvem colocar. Por exemplo, em 98, quando o Marconi se colocou como candidato, ele se colocou como um candidato do novo, né, da renovação. Né, da renovação que implicava não só numa renovação política, mas implicava numa renovação em termos de modernidade do Estado. Que era o Estado que queria ingressar na nova era. Isso implicava em modificações da forma de fazer política econômica e financeira do Estado, da forma de fazer as políticas sociais, da forma de fazer a administração do Estado, implicava todo um conjunto de propostas que implicava nessa questão. Então, essa era a imagem de um candidato que ele adotou como candidato da renovação, o candidato do novo, que expressava, inclusive, no seu slogan, que era a certeza de um tempo novo. Né? Eu acho que cada político tem as suas características. Por exemplo, há um perfil político do Iris Rezende hoje, é um perfil do cara que tem experiência e é um bom administrador. É um cara que faz acontecer. Exatamente, o Iris não prima, é um cara que tem uma afinidade popular, mas que, na verdade, o que ele prega e ele procura transmitir é que ele é um cara que realiza, é um realizador. Muita gente às vezes diz que é um obreiro, né, obreirista e tal, militante e tal. Mas ele não é só isso, ele é um cara ele procura passar a imagem de realizador, de administrador. Outros procuram mais passar uma imagem no nível mais abrangente de estadista. Eu acho que em Goiás as imagens de alguns já estão construídas. A do Marconi está bem construída. Você concorda ou discorda, ele tem uma imagem já caracterizada para a população. Né? O Iris também tem uma imagem bem caracterizada. O Vanderlan ainda é um pouco desconhecido e tenta passar a imagem de administrador com base numa experiência que ele teve na prefeitura de Senador Canedo. Né? E o Antônio Gomide hoje tenta passar uma imagem não só de administrador, mas também de alguém que veio para renovar, para modificar na política. É mais ou menos por aí que eu vejo as coisas. Agora, nada disso tem a ver com a imagem política, com a imagem pessoal. É preciso separar essas duas questões, porque são importantes também. Por exemplo, você pode reconhecer na pessoa ele como um administrador, mas você pode não gostar da forma como ele exercita o poder, né? Ou exercita a administração. Ele pode ser considerado um cara administrador, mas pode ser considerado um cara que é autoritário, que é um cara que não ouve as pessoas, né? Que é um cara que é truculento. E aí as modificações em torno disso existem. Ou seja, é preciso separar um olhar humano sobre a imagem do candidato. Isso às vezes é muito comum, né? Entre o candidato e o olhar humano. É possível separar isso, e o marketing político tem que trabalhar também olhando o que é isso. O que interessa não é o que o candidato quer ser, o que interessa é como a população o vê. Essa que é a imagem que interessa para o marketing. Eu quero lembrar para quem não tem ciência disso, que esses três aqui, inclusive, são responsáveis pelo Tempo Novo, né? Os três estiveram juntos em 98, que eu acho que é o grande case contemporâneo, apesar de ter já 16 anos. Só para descontrair, se a gente for fazer o Iris esse ano, eu vou gravar o depoimento do Maranhão sobre o Iris. Bom,
Bom, esse é um momento de muita especulação, né? Em que começam a surgir pesquisas, comentários de todos os tipos. Tem algumas perguntas aqui sobre pesquisa. Tem alguns comentários aqui sobre pesquisas. O Bruno Lopes está perguntando, que é o vice-presidente da PP, gente, inclusive hoje é aniversário dele, viu? Para quem é amigo pode dar os parabéns. Está perguntando quais os principais critérios de análise de pesquisa de intenção de voto e qual a sua opinião sobre o impacto real delas nas eleições. E tem uma pergunta também que vai no mesmo sentido, da Rosângela Guiar, que é: o que pesa mais na análise da pesquisa eleitoral, a rejeição ou a aprovação? E como usar esses dados a favor do candidato, tendo em vista as ações de marketing? Luiz Felipe, né? Eu lembrei do artigo da Fabiana, muito bom, por sinal, viu, Fabiana, como sempre. Como analisar pesquisa eleitoral, aqui no caso se referindo à pesquisa Quant de intenção de voto, né? Vamos começar falando de aprovação, né? Aprovação de um governo, né? Sempre que se tem uma eleição majoritária, tem um governo sendo sendo colocado de réu no tribunal, para ele ser julgado, né? A população vai oferecer uma continuidade para esse governo ou não, para ele próprio ou para o seu sucessor. A experiência tem nos mostrado que um governo que não atinge 50% de aprovação, 50% de ótimo e bom, que é uma metodologia clássica, né, de medir aprovação, uma escala de 5 pontos, e independente de se ter outra forma melhor ou não, como ela é repetida ao longo de muito tempo, né, já é possível observar umas tendências, né, claras, né? Então, como por exemplo, abaixo de 45%, é difícil para um governo conseguir uma reeleição ou o sucesso do seu candidato. Isso é muito fácil de explicar. Se a gente pensar que a relação que o eleitor, que o cidadão brasileiro tem com o político é uma relação de grande intimidade, de grande exigência, exige-se intimidade. O eleitor brasileiro tem uma característica interessante nesse aspecto. Então, eu tomaria liberdade de comparar com um casamento, vamos supor, né? Então, se um casamento não está ótimo nem bom, né? Se não é aprovado, né? Dificilmente o eleitor vai repetir aquele casamento, né? Regular não serve, né? Para você repetir, né? Você casou com uma pessoa, depois de 10 anos, e aí, como é que está o casamento? Mais ou menos. Você repetiria tudo de novo? Dificilmente. Tem que estar pelo menos bom, né? Pelo menos bom. Então, essa é uma forma de analisar a pesquisa quantitativa em cima da aprovação. Obviamente, em função dos movimentos de junho, como o Renato bem colocou, todas essas taxas de aprovação foram rebaixadas, né, Brasil afora. Então, para essa eleição especificamente, pode ter aí um delay nesse raciocínio que sempre era muito claro, né? Abaixo de 45%, esquece, não tinha chance. Intenção de voto versus rejeição. A rejeição é muito importante, né, porque o poder de destruição, o poder de falar mal, ele sempre é maior do que o de falar bem, né? Quando o ser humano gosta de falar mal, né, dos outros, a gente gosta de uma fofoca, quem não gosta, né? Então, o poder de uma crítica, né, a repercussão tende a ser muito maior do que muitas vezes de um elogio. Então, rejeição é um problema grave, sim, né? Né, uma rejeição, né, acima de 30% é um problema muito grande. Mas como você só precisa de 50% mais um para se eleger, né, não dá para dizer que é uma situação de inviabilidade. Intenção de voto. Intenção de voto é o que mais se vende, né, do ponto de vista de pesquisa numa campanha eleitoral. E ela tem muita validade. Agora é importante você observar se está sendo feito num cartão circular, né, se está sendo feita a pergunta da forma correta, se não tem uma pergunta antes influenciando. Então, são alguns cuidados que tem que se ter ao analisar uma pesquisa quantitativa. E principalmente a distribuição. A distribuição das entrevistas tem que respeitar as proporções que existem no eleitorado, no quesito sexo, idade, local de moradia.
Então, esses são os elementos principais numa análise de pesquisa. Acho que é isso, Ed. Bom, tem duas perguntas aqui que vão no mesmo sentido. Uma é do pastor José Vicente da Silva, da Igreja Batista, é para o Renato Monteiro. Até que ponto os políticos buscam envolver o eleitor e sua vontade nas decisões políticas? Até que ponto isso ajuda na tomada de decisão de uma eleição? E aí tem uma outra pergunta também, que é do Rafael Aragão, que é da Prefeitura, e está perguntando: os protestos populares, tendo em vista a movimentação histórica que foram os protestos em meados das Copa das Confederações, onde o Brasil ganhou e amenizou a revolta pública, até que ponto os protestos podem interferir nas eleições deste ano, inclusive dependendo do resultado da Copa? Porque acho que vai de encontro, né? A questão de ouvir a população. Renato. Bom, até que ponto? Eu acho todo candidato que é sério, todo candidato que vai para uma eleição, que tem um mínimo de compromisso com a política, a boa política, que tem um compromisso em construir um ideal, um Estado, um país. Eu acredito que quando ele faz pesquisa, ele leva em conta a opinião da população, e eu acho que ele faz pesquisa para isso. Eu, pelo menos, toda a campanha que a gente trabalha, eu até vou entrar um pouquinho no negócio da pesquisa, eu acho até chato, eu entendo mídia fazer pesquisa quantitativa, imprensa nesse momento, porque vende, porque é pauta, porque dá notícia. Para a gente, internamente, significa nada. Quem está na frente, quantitativo está na frente ou está atrás. Rejeição eu acho que interessa muito, né? Aprovação interessa muito, você colocou. Quantificar os problemas que a gente vai ver na Quali, o humor do eleitor, as suas demandas, isso nos interessa muito para quem quer trabalhar dessa maneira, de montar um bom briefing. Toda eleição é igual uma campanha de produto nesse aspecto. Uma boa campanha eleitoral, uma boa campanha do candidato começa com um bom briefing. Um bom briefing começa com pesquisa, qualitativa, sobretudo, quantitativa para quantificar esses problemas, entender as demandas, a vontade do eleitor, incluir ele nesse processo, para que se possa montar um planejamento que vá, inclusive, estar dialogando e debatendo com o eleitor no patamar e onde ele quer debater. Então, eu considero a pesquisa, nesse momento, as mais importantes, essa. Até que ponto, eu não entendi, porque ficou longo aqui. Olha, eu vou dizer um negócio, eu acho assim, as manifestações, eu estou apostando que elas interferiram no humor do eleitor. E aí, de novo, é montar o briefing. Aí, de novo, é análise, aí, de novo, para onde você vai puxar uma eleição se você estiver trabalhando. Eu imagino que, se não houver nenhuma manifestação esse ano, elas paralisarem por completo, basta as demandas, os cartazes e as manifestações como imagem do passado para já criar uma nova discussão, abrir-se uma agenda, criar um clima nessa eleição. Eu acredito nisso, né? Mas acredito que o pessoal vai separar, sim. Deve separar a Copa, a não ser que as questões sociais se acirrem muito. Eu acho que depende muito do comportamento da oposição e do governo. Nós estamos vendo aí uma força-tarefa do governo, no sentido de segurança e tudo para a Copa em relação às manifestações. Me parece que tem até normas, né, reeditadas e leis no sentido de como conter essas manifestações no chamado aspecto violência, máscara, quebradeira, essas coisas. Eu acho que vai depender muito disso, né? A forma como o governo vai lidar com a Copa e com essas manifestações e a própria oposição, de maneira oportunista ou não, isso pode interferir sim no humor do eleitor e pode ajudar a mudar resultados. A gente vai ter que ver. Eu não acredito que as coisas vão correr paralelo. Eu acho que o Brasil já... nós não estamos na década de 60, não, de Copa do Mundo, para poder esconder uma série de mazelas ou de... da ditadura. A pergunta... A questão objetiva se o Brasil ganhar a Copa, né, isso ameniza, de certa forma, né, essa sensação de... E eu concordo contigo, o eleitor está mais maduro do que se imagina hoje.
não vai confundir um título de campeão do mundo com abandonar os problemas do país, né? Então, as velhas fórmulas de se fazer política, elas tendem a cada vez menos funcionar. E eu acho isso ótimo. Bom, tem uma pergunta aqui interessante. O Carlos acho que já falou um pouquinho disso e talvez eu acho que seja mais para o Luiz Felipe e para o Renato. Mas se o Carlos também sentir vontade, pode falar. Que é a pergunta. Em razão do descrédito da classe política, você acredita que Júnior Friboi apresenta-se como alternativa pelo fato de ser empresário de sucesso e ser novo na política? Estou tentando começar, eu vou falar, mas pode... Não, eu acho que essa pergunta eu até deixo para o fim, vou falar outra coisa. Eu acho interessante essa questão que o Renato está levantando, do humor, das manifestações, em relação ao humor. Eu só queria fazer uma lembrança. Ele não pode confundir, nós não podemos valorizar demais o que seja manifestação com relação ao processo político. O que a gente tem visto, inclusive nas manifestações maiores que ocorreram nos países árabes, né, com a primavera, é que normalmente os movimentos que fizeram a revolução, fizeram as transformações, eles depois não participam, eles não homogeneizam o poder. Quem homogeneiza o poder são os partidos políticos tradicionais. Isso aconteceu no Egito, né? Aconteceu em todos os países que fizeram esses movimentos. Porque, na verdade, os movimentos não estão preparados para assumir o poder. Eles estão preparados para fazer a transformação. Eles vêm, fazem o processo, mas quem vai assumir isso é quem tradicionalmente trabalha com a questão do poder, que são os partidos políticos. Então, evidentemente que nós estamos falando, o Renato está falando, no aspecto do humor do eleitor. E não no aspecto efetivo de que nós sabemos que nenhum desses movimentos vai participar das eleições com candidatos, etc. etc. Não é isso. Mas é preciso, então, relativizar também o que seja uma manifestação, certo? A manifestação tem um aspecto de demonstrar, num determinado momento, o descontentamento ou contentamento da população com um determinado episódio, com um determinado fato. Mas isso não significa que esse fato possa perdurar até um processo eleitoral. Eu acho muito difícil que os processos anteriores eles cheguem na eleição com o mesmo ímpeto daquele. Pelo menos o que foi a pauta de reivindicações. Embora saiba que a maioria das reivindicações principais, elas não foram absolutamente atendidas pelo governo. Embora algumas medidas foram encaminhadas. Por exemplo, nunca no Brasil se colocou tanto recurso para a mobilidade urbana como se coloca agora. Tá certo? Evidentemente não tem resultados ainda, porque os projetos agora começam a ser feitos e isso tem um prazo de maturidade, que vai demorar alguns anos. Mas não podemos dizer que o fato de ter se colocado quase 80 bilhões de reais à disposição do setor de mobilidade urbana não foi um resultado concreto a partir da mobilidade, a partir das manifestações. A mesma coisa, a questão da saúde. Claro que não resolveu o Mais Médico, mas foi uma atitude que deu uma aprovação, inclusive, da maioria da população, o Mais Médico. Embora não esteja dando um resultado tão esperado, é muito mais uma propaganda, vamos dizer assim, de governo, do que efetivamente resultados positivos para a população. Né? Pelo menos o grosso da população continua sofrendo nos CAIs da vida, né? nos hospitais de urgência, etc. Né? Então, eu não acho, viu, Renato, eu não tenho certeza de que haja uma possibilidade de uma manifestação muito grande agora. A repressão vai haver, etc. Mas me parece que a população, no geral, não tem essa consciência de que precisa aproveitar um evento de porte internacional para poder ver se manifestar. Quando a população se manifestou em julho, agosto do ano passado, não tinha nenhum evento, entendeu? Depois veio a Copa da Confederação
Mas foi uma consequência, não foi por causa da Confederação que começaram os movimentos, entendeu? Então, ela começou pela questão do transporte e tal. Então, não é uma questão de, vamos aproveitar a Copa do Mundo e vamos para a rua manifestar. Isso aí é coisa de partido político mesmo, de oposição, entendeu? Que quer aproveitar o momento político. Então, eu acho que talvez não aconteça nada disso. Ô Carlos, você já viu aquela brincadeira de batata quente? A gente vai brincar de carne quente, então, voltando para o Friboi, já que você correu. Fala um pouquinho. Qual era a pergunta do Friboi? Falando, Em razão do discreto da classe política, você acredita que o Júnior Friboi apresenta-se como alternativa pelo fato de ser empresário de sucesso e ser novo na política? Não. Não acredito. E vou dizer por que eu não acredito. No passado, lá em São Paulo, o Antônio Hermínio de Moraes, que era um empresário muito mais conceituado e conhecido do que o Júnior Friboi, se apresentou uma vez para ser candidato com esse mote aí, de que era um administrador bom e tal, e vinha para a política para resolver o problema que os políticos, que ele não tinha os defeitos dos políticos. Não ganhou, perdeu a eleição feio. Mas tem o Blairo Maggi aqui do lado do Mato Grosso, que empresário de sucesso foi lá e ganhou, mano. Tudo é possível. Eu acho que volta um pouco. Meio milhão de votos. Eu acho que volta naquela questão inicial do perfil, né? Eu costumo dizer em pesquisa, quando chega um candidato no instituto, né, com vontade de se candidatar a um cargo majoritário, na primeira conversa eu busco identificar o porquê que aquele cidadão quer ser ou governador ou prefeito, né? Por quê? Se ele não conseguir explicar para mim por que ele quer ser prefeito, esquece. Ele está muito longe de conseguir. E se responder o porquê, tem que responder depois o para quê. Tudo bem, você quer ser governador ou prefeito. Pelos seus motivos, né? O seu sonho pessoal, o que seja. Mas para quê? Né? O que você pretende fazer estando lá? Então essas são perguntas fundamentais que eu acho que talvez o Júnior Friboi ainda esteja patinando nelas, ainda não deu essa resposta para a sociedade. Né? Por que ele quer ser candidato? Para quê? O que ele pretende fazer com esse Estado? Qual o sonho dele? Então, em função disso, é o que eu acho que tem se falado agora mais ultimamente na volta da polarização histórica, né? Talvez muito em função disso. Poderia ser uma novidade, potencialmente, mas essas duas perguntas ficaram, ainda estão sem resposta. Em cima disso? Tá. Tá, mas eu ainda queria reforçar, em cima do que o Maranhão falou, mas eu só acredito, e eu estou apostando muito, na força das manifestações e no recall que ela deixou, ainda que elas não aconteçam, porque eu acredito que nelas estava embutido, latejando a vontade, a necessidade de participar de uma outra maneira e uma outra forma na política. E eu acho que isso vai se dar, ainda que não seja nas ruas, que seja nas redes. E eu acredito que os serviços públicos de má qualidade, que foram levados para os cartazes em todas as esferas de poder, e aí elas se somam e se dependem, isso vai estar colocado na ordem do dia, porque o eleitor ele quer uma mudança na forma de como conduzir os impostos, o que ele paga, o que ele tem direito como cidadão e as novas necessidades mesmo que estão surgindo. E acredito que corrupção está na ordem do dia, a moralidade. E aí vem o discreto da política. Eu acredito piamente nessa pauta. Acho que, não estou dizendo que vamos ter uma varredura, uma limpeza na política, aí depende muito também das artimanhas, da forma como as candidaturas são colocadas. Mas que esse tema vai estar mexendo sensivelmente com o humor dos eleitores, eu acredito nisso. E não acredito que, por discreto da classe política e pelo sucesso do Júnior Friboi, soma o Maranhão, ele possa... Como é que é a pergunta? Ele possa apresentar-se como alternativa. Aí é um caminho longo a percorrer. Para apresentar-se como alternativa, primeiro ele precisa vencer internamente num partido, não de maneira eleitoral ou numa convenção, isso talvez seja até mais fácil para quem tem mais recursos mesmo, financeiros.
mas ele precisa vencer politicamente. Não vai para lado nenhum a candidatura, acredito, nenhum dos lados, que com um racha que consiga acontecer ali dentro do PMDB. Aí sim ele começa a se apresentar como alternativa. Ele vai conseguir se apresentar como alternativa se depois dessa batalha dentro do partido dele, ele conseguir criar as condições políticas com uma aliança com outros partidos que possa fazer frente politicamente a essa base aliada do governo que está aí e que ninguém pode desprezar, que é uma base forte. E ele vai ser alternativa, por último, se ele tiver, e para usar um termo da carne, encarnar um projeto, um programa político que possa fazer frente a esse, que de certa forma já está aí há 16 anos, tem o que mostrar, mal ou bem, com defasagens aqui ou ali, ou com as conquistas que tiveram, é aí que ele vai conseguir se mostrar como alternativa. Eu acho que ele precisa percorrer esses caminhos. Acho que só perguntando se é friboi ou se mostrando como sucesso no negócio da carne, eu acho difícil chegar lá. Em poucas palavras, Renato, só para a gente fugir um pouco desse tema de manifestação, mas uma última pergunta. Se não são por 20 centavos, por qual motivo? Em poucas palavras, você diria que qual é o motivo, efetivamente, das manifestações populares? Olha, o humor é uma coisa assim, né? Sei lá, queria dar um exemplo, igual o Felipe deu de casamento, né? Você pode quebrar uma casa inteira, às vezes você não sabe nem o motivo direito, né? Porque faltou um bifinho em cima da mesa. Então, às vezes não é os 20 centavos realmente, é a insatisfação que se tem. E eu acho, vou repetir, para mim 3 coisas latejam. O modo antigo, ortodoxo, já quase superado de se fazer política. Eu acho que as ruas estavam e estão pedindo uma participação mais direta na política e nos rumos dela, né? Acho que basta a corrupção. Eu acho que nós chegamos a níveis já alarmantes, né? E eu acho que a questão do atendimento, frente a isso tudo, poxa, eu voto, meu voto é obrigatório, eu pago imposto e o que eu recebo em troca é isso. Quer dizer, então, eu acho que aí não é a questão mesmo dos 20 centavos a mais ou a menos, é a qualidade. Ed, a gente fez muita pesquisa durante esse processo, eu ouvi muitas pessoas, é nítido, o que as pessoas queriam é respeito. Eu acho que a palavra respeito resume tudo. E isso vem de um processo de evolução, que é a questão do imposto, né? Quando a gente, nos Estados Unidos, por exemplo, está lá, nota fiscal sai com o preço do produto, o imposto separado, existe na sociedade uma consciência do tributo que você paga. Isso no Brasil não existia, essa consciência, essa percepção, né, de que existe um imposto sendo pago. E com os esforços aí dos impostômetros da vida, ao longo do tempo, ano após ano, isso, de certa forma, surtiu resultado, né, justamente nesse momento em que o cidadão se sente desrespeitado. E aí, Renato, o que corrobora com essas manifestações? É uma linha telefônica que você não consegue cancelar, é uma televisão por assinatura que você não consegue cancelar, Um interruptor que você não acende, é um plano de saúde que não te dá cobertura, e por aí vai. Então, tudo isso dá uma sensação de que não existe ninguém por nós, não existe ninguém no controle, entendeu? Então, o cidadão brasileiro, ele está iniciando uma nova fase de vida, onde ele está pedindo respeito, espaço para ele. Bom, uma pergunta que eu acho que a gente não pode, um tema que vai ser muito tratado na eleição, a gente não pode deixar de falar aqui, que é como o escândalo Carlos Cachoeira vai interferir nessa eleição. Quem responde? Carlos, pode falar sobre esse assunto, ou, enfim, Luiz Felipe com as pesquisas. Alô? Ed, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Desde que ocorreu o episódio lá atrás. Eu já tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que a equipe do governo correu atrás do episódio, né? O volume de publicidade que a gente viu, a busca de correr atrás desse prejuízo foi muito efetiva e realizada, eu diria até que com bastante eficiência. Ou seja, tudo que o governo poderia ter feito para minimizar o impacto desse episódio foi feito, né?
Mas, logicamente, se vai ser suficiente ou não, né, para permitir uma reeleição do governador, aí só o processo eleitoral e as urnas vão poder dizer. Mas o estrago é efetivo, né, e é o que leva, né, a ter hoje um grande otimismo por parte da oposição, é justamente porque o Marconi nunca foi pego nessa situação. Ele sempre teve uma imagem excelente, uma imagem ilibada, e todo o processo eleitoral que ele enfrentou foi com essa imagem, né, a prova de bala, digamos assim, né, e que ele vai para um processo eleitoral agora numa condição bastante diferente. Então, o impacto é muito grande, mas a gente tem que aguardar aí o processo do debate eleitoral, ir para a sociedade, né, porque não está ainda, né, só formador de opinião, jornalista que está conversando sobre isso. O cidadão vai refletir em quem que ele vai votar mesmo, é lá na frente. Bom, tem uma pergunta aqui que eu quero... Quer falar? Eu quero. Então, por favor. Bom, o Cachoeira, eu acredito que ele vai interferir, sim, esse episódio, na medida que, como as pessoas vão trabalhar isso. Nessa altura do campeonato, todo mundo já está trabalhando com qualitativa, essas coisas. Tem um dado interessante no episódio do Cachoeira, que se a gente tratar ele como fato, ele já sumiu. Não existe mais. Se for com uma qualitativa hoje, colocar uma foto do Cachoeira, perguntar, talvez o pessoal fale muito mais das chacinas que estão acontecendo recentemente, mulheres esfaqueadas, do que propriamente do caso Cachoeira. Ele já sumiu da discussão da população. Aí, da pauta espontânea. E talvez por isso o Felipe tem toda a razão de dizer isso aí. Mas quando isso é associado, tanto que em Qualis, quando se coloca uma foto do Cachoeira e pergunta sobre o episódio, ele é contado todinho, quase como uma novela. Aconteceu isso, fizeram isso, o bicho, não sei o que, caça-níquel, e não aparece a imagem do governador. Mas quando é colocada a imagem do governador no mesmo grupo, o caso Cachoeira vem à tona. Então, quem traz o que, isso está colocado. Eu acho que, e aí tem outros elementos, nós não podemos esquecer que o caso Cachoeira, ele é uma peça assim, porque ele não teve interferência apenas, digamos assim, ou Caixa 2, ou de um processo eleitoral. Ele teve interferência direta, teve ou não teve, mas pelo menos foi isso que a mídia trouxe, no âmbito do governo. Isso é um elemento também que tem desdobramentos. E por último, o caso Cachoeira tem um relatório dentro de uma CPI. E que mesmo arquivado por acordos políticos, esse relatório é um relatório que é uma peça, e é uma peça fundamental, eu imagino, nessas eleições. Não sei quem é que vai usar, mas é uma novela a ser contada. Bom, tem uma... Por favor. Eu só não falei primeiro, eu queria falar. Não, é evidente que eu acho que vai ter utilização, que vai ser utilizado na campanha, que vai ser recordado para a população, é claro que vai. Agora, a questão que tem que se discutir é até que ponto isso vai pesar, se tem um peso essencial ou não no processo eleitoral. Que vai ter um peso, vai. Mas às vezes isso pode ser compensado por outras coisas. Vou dar um exemplo que aconteceu no passado. Quando ocorreu o mensalão, né, todo mundo achou que o Lula estava perdido. Né? Passou um tempo e tal, a eleição foi depois. Não é que o PSDB na época não lembrou os eleitores do mensalão. Lembrou, mas não adiantou nada. O Lula ganhou do Alckmin do mesmo jeito. Entendeu? Ganhou. Né? Foi reeleito. Sempre com o mensalão e tudo. E o mensalão está aí. Hoje existe, está produzindo resultado na justiça e tal. Alguém tem dúvida que o mensalão foi um processo que manchou o governo Lula, já que o principal mentor do mensalão, o chefe do mensalão era o José Disseu, que era chefe da Casa Civil, etc. O partido dele está envolvido. Então não tem dúvida, mas eleitoralmente não causou tanto prejuízo ao Lula como o PSDB imaginava, por exemplo, que ia fazer. O PSDB tanto imaginava que o mensalão ia causar um dano total ao Lula,
que nem se preocupou em avançar num processo de cassação do Lula. Achou que ia deixar o Lula sangrando até as eleições e ia ganhar a eleição do Lula. Ledo engano. Ledo e terrível engano. Né? Perdeu as eleições. Então eu acho que o caso Cachoeira vai ter reflexo da eleição? Vai. Será que ele é suficiente, é tão importante para barrar uma possível vitória do Marconi? Isso é outra coisa. Certo? Isso é o que eu queria dizer. Isso é outra coisa. Mesmo porque sempre ficou comprovado que o principal responsável pela questão do Cachoeira dentro do governo, do Marconi, chamava-se Demóstenes de Torres. Né? Que era a ala do Demóstenes, foi o prestígio do Demóstenes, foi o poder do Demóstenes que colocou a questão do Cachoeira dentro do governo. Ok. Tem uma pergunta da Paula Lemos, que diz o seguinte: há uma rejeição da população à política, um desinteresse generalizado. Qual a preocupação do marketing político em relação a essa problemática? E aí eu aproveito, porque como esse é um evento dos profissionais de propaganda, para emendar como os profissionais de marketing político conseguem trazer o interesse da população, né, para uma campanha política. Então, como fazer uma comunicação que consiga esse resultado efetivamente. Quem pode falar? Renato? Não tem fórmula mágica assim, esse trabalho. Nós temos que trabalhar com a realidade como ele está. Eu acho que a gente tem que construir candidaturas e campanhas com ânimo e com o desejo do eleitor. Eu não tenho que inventar assim, eu vou inventar um cara agora porque, sei lá, vou ficar no Júnior, porque vende bem carne, porque não sei o quê, porque é isso e aquilo. Não tenho o que inventar. Eu acho que a campanha que vai ter mais sucesso e que vai conseguir aproximar do eleitor é exatamente conversar com ele onde ele está, no seu estado de espírito, no seu ânimo, nos seus desejos, nas suas demandas. Então, isso aí, o caminho a ser percorrido é esse. Aí é claro que dentro disso tem toda, se é que pode chamar de magia, né? E toda a criatividade que pode ser empregado nas peças, num jingle bem feito, numa campanha de televisão muito elaborada, num programa de rádio que seja participativo e muito bacana, nas redes, mas isso tem que estar a serviço de uma estratégia, de uma campanha que consiga dialogar com o eleitor exatamente onde ele está. O resto, eu acho que fica até meio fora de propósito, né? Você tentar fazer gracinha para um cara que não está com humor muito bom para isso. Então eu acho assim, é tentar dialogar com o eleitor no que ele está querendo dialogar. Mas aí, só para complementar um pouco o debate, até porque como os três foram os criadores do Tempo Novo, o profissional ele tem o dever de achar essa linha de comunicação, como por exemplo foi no caso do Nerso da Capitinga. Quem quer falar sobre isso? Quem participou um pouco mais ativamente? Por exemplo, antes de chegar no Nerso, o pessoal fala muito Nerso. Nerso foi a gota d'água, para você ver como é que é um processo. Foi feito todo o bom briefing, né? Vamos lá, o briefing bem elaborado de novo. Primeiro, o Maranhão e o Pepe e toda uma equipe construíram um baita de um planejamento chamado Goiás século XXI, onde se estabelecia ali todo um levantamento de todas as demandas até aquele momento do Estado e uma prova com base em dados técnicos, científicos, por que aquele modelo de governar já estava esgotado. Então, primeiro nós tínhamos esse briefing, né? E a partir daí foi levantado os 16 anos, né? O cansaço que 16 anos de um governo, do governo do PMDB até aquele momento, e com a sua saturação política e saturação de modo de governar, tinha atingido. Então, a partir daí foi construída toda uma campanha com pesquisa qualitativa e quantitativa. Quer dizer, quando nós chegamos ali em setembro, a gente já estava cruzando, eu vou deixar vocês falarem um pouco, a gente já estava cruzando o Íris, quer dizer, a gente já estava na casa dos 30 pontos. O Nerso foi para popularizar a campanha. O Nerso, na verdade, quando ele entrou, nós estávamos cruzando o Íris. O que ele virou é porque naquele momento a gente avaliou o quê? Que a gente precisava cruzar o Íris, que a gente precisava popularizar a campanha, que ela precisava virar uma febre, porque a mudança já estava no ar. Como dizia o Dingo, e se a mudança estava no ar, então era preciso que aquilo virasse discussão de bar e tudo. Mas, de novo, né, não se criou nenhum ambiente. O ambiente existia. Né, o ambiente existia. A gente trabalhou com ele. Passando aqui para o Maranhão, que foi um
dos chefes da campanha, né? Eu queria só ressaltar o que o Renato colocou aqui, das músicas, as músicas de 98. Não sei se todo mundo aqui assistiu, que a gente vai ficando velho e não percebe, né? Não sei quem assistiu a campanha de 98. Mas as músicas daquela campanha, os jingles, foram de uma felicidade, a capacidade de comunicar, a capacidade de delinear qual que era a bandeira, qual que era o propósito. Eu não tenho dúvida que foi mais importante do que o Nelson. Não sei o que você pensa, Maranhão. Eu acho que sim, eu acho que os jingles foram mais importantes. Agora, a questão do Nelson, o Renato colocou bem, eu só vou dizer o seguinte: na época que o Marconi ia ultrapassar o Íris, ia. O nosso problema na época era se dava tempo. Não sei se o Renato lembra. Os cálculos que a gente fazia, que estava chegando no período para ver se dava tempo da gente ganhar antes da eleição acabar, do primeiro turno acabar. Né? Precisava ganhar com a diferença que cobrisse também o candidato do PT, né? Que tinha também seus poucos votos lá, em termos de percentual, mas também estava no páreo. E somava com o segundo colocado para poder ver se tinha segundo turno ou não. Então, o que era a questão? Era crescer mais rapidamente. Por isso, da popularização do esforço. Mas o clima já estava montado. Né? O clima já estava montado. Eu acho que não se pode tirar o mérito da importância do Nelson num final de campanha, que foi muito importante para o segundo turno. O segundo turno já começou o ganho por causa exatamente do clima que foi criado com o Nelson. Né? O clima do panelaço, né? De bater na panela, do símbolo que ele criou, das brincadeiras, do dinossauro, etc. Agora, nem por isso toda campanha tem que ter essa questão. Se for, para cada campanha for procurar, entendeu? O humor, às vezes, o humor é sempre importante, mas nem sempre ele se constitui num elemento final de coroamento da campanha, como foi em 98. Às vezes não dá. Nós mesmos já tentamos usar o Nelson em outras campanhas e o resultado não foi a mesma coisa. E aí se usou mas não deu a mesma liga, né? Nem sempre dá essa mesma liga. Eu acho que o mais importante numa campanha, quando a gente sente que está falando o que o povo quer mesmo. É isso que é coisa boa. O que ele não dá conta de falar. Ele não dá conta de expressar. Só para completar você falar aí. O primeiro, no nosso briefing, de montagem de briefing, uma das coisas mais importantes foi para a gente foi uma observação do professor Nion. O Nion contava para a gente que chegava das carreatas e das caminhadas e isso estava ficando latente. As pessoas, principalmente no interior, quem estava na janela afastava e fazia sim do lado de dentro, mas não se manifestava do lado de fora. Quer dizer, várias vezes o Nion nos trouxe elementos que a gente ainda não estava conseguindo ver nas pesquisas, que era sentimento de mudança. Ainda mais com a proporção daquela 60 a 6, sei lá, a 3. Então, as pesquisas ainda as que saíam não conseguiam detectar. Mas o feeling, a observação do Nion como liderança política, conseguia traduzir isso para a gente, não era? Verdade. Esse exemplo é muito bom. Eu queria dizer o seguinte, é preciso pegar isso, quer dizer, ter o sentido disso. Eu vou, por exemplo, na campanha de 2002, que foi uma campanha de reeleição do Marconi, o que existiu foi uma expressão clara do desejo de continuidade. Quando você tem uma expressão do desejo de continuidade, você tem que fazer uma campanha de continuidade, mostrando que a coisa precisa manter aquilo para fazer. E às vezes você fez no anterior uma campanha de renovação, de transformação, de modificação. Precisa ver o que a população está querendo naquele determinado momento. É isso que a gente às vezes fica discutido no marketing político para tentar aprender. E a pesquisa, e se faz pesquisa, e se olha, e se assiste. E tem às vezes duas pessoas assistindo uma mesma quali, eles têm duas interpretações diferentes para as mesmas falas. Então é importante sentir isso, por exemplo, o que nós estávamos começando a discutir agora. Será que o caso Cachoeira vai ter tanta importância na eleição? Ou vai ser mais importante na eleição a discussão da qualidade dos serviços públicos, da melhoria da qualidade dos serviços públicos, né? Ou do que foi expresso nas ruas? Ou efetivamente a combate à corrupção e uma associação disso com Cachoeira que vai pesar na eleição? Ou não é nada disso? O que o pessoal está preocupado é com que o Estado não paralise o seu processo de crescimento, de desenvolvimento, e que isso acelere, o que está sentindo que está perdendo força, o modelo que está aí, ou não está.
Entendeu? São essas questões. Eu acho muito difícil um político ganhar só falando mal do outro. Acho muito difícil ganhar qualquer eleição só botando defeito no adversário. Eu acho que se ganha eleição, efetivamente tem que mostrar a defesa do adversário. Mas eu sou muito mais daqueles que acham que se ganha eleição é mostrando o que você pode representar de benefício para a população. Se você mostrar que com a sua ação, com seus projetos, com seus programas, você vai melhorar a qualidade de vida do eleitor, eu acho que ele prefere apostar nisso do que em denegrir a imagem do adversário. Gente, o debate está muito bom, mas a gente vai entrando aqui na reta final, então eu peço para que as respostas sejam mais curtas para a gente conseguir falar sobre mais assuntos. Tem uma pergunta que eu achei interessante e vai bem na linha do que vocês estão falando, da Fabiana Puccinelli, jornalista, que diz: a equipe de marketing de campanhas eleitorais tem uma participação grande na elaboração do plano de governo, muitas vezes criando programas meio inexíveis ou pirotécnicos. Até que ponto não cumprimento do plano pesa em campanhas de candidatos à reeleição? Os eleitores se lembram, cobram, se atentam a isso? Há preocupação do marketing com isso? Isso é uma verdade. Eu participei de algumas campanhas, você chega, cadê o plano de governo? Não é vocês do marketing que vão fazer, não? A pergunta é mais ou menos essa, né? Quem pode responder? Alguém? Bom, se eu falar não é plano de governo, é o seguinte, eu acho que sim. Eu acho que às vezes no marketing, dentro da equipe de marketing, tem gente que acha que está sempre, às vezes não é nem a própria equipe, é colaboradores da equipe. Estão sempre atrás de uma solução milagrosa, né, para ganhar a eleição. É um projeto que ganha a eleição, né? Eu estou acostumado a estar lá na campanha e chegar alguém que me é apresentado como um cara que tem uma solução muito boa para a campanha, projeto milagroso e tal. Às vezes a gente embarca nele, às vezes não embarca, viu, Fabiano? Nem sempre é o marqueteiro que é o responsável pelos projetos milagrosos, não. Às vezes é alguém que bota na cabeça do candidato mesmo, que aquele projeto é muito bom para tirar voto, e ele já traz aquilo para... Uma equipe de marketing nem sempre tem um controle muito grande, especialmente do programa de governo. É a área onde menos se tem controle, é o marketing, é no programa de governo. Então não estou querendo salvar a cara de marqueteiro nenhum, mas é essa que é a verdade. É claro que existem programas inexequíveis e existem programas que são bem claros e são bem exequíveis, não é certo? Eu conheço muito programa de governo, já estou em vários governos, já trabalhei na prefeitura, no governo do estado, já trabalhei no governo federal, e sei de muitos programas que são colocados, às vezes, sem muita pretensão, e viram um gaita do programa, né? O próprio programa, por exemplo, Bolsa Família, que é um dos carros-chefes do governo federal, é um programa que a gente pode até dizer que nasceu aqui em Goiás, né? Na verdade, a primeira experiência foi feita em Campinas, mas de sucesso, a segunda experiência com maior amplitude foi feita aqui em Goiás. E depois foi conduzida pelo governo federal, no primeiro momento com Fernando Henrique, depois com Lula, que ampliou enormemente o programa e teve o sucesso que teve. Mas se no primeiro momento você falasse isso, você acharia que não é execuível. Eu perdi uma eleição uma vez com a Lúcia Vane em cima de um programa que o Maguito Vilela trouxe, que era a cesta básica de graça, né? Na época ninguém falava nisso, né? O governo Sandino tinha feito uma cesta básica que pagava a metade, mas pagava, né? E o Maguito, na eleição dele para governador, chegou com essa novidade: eu vou fazer, a cesta vai ser de graça. Pronto. É um programa que todo mundo achou na época que era demagogia pura, e ele manteve esse programa no governo dele, né? Às vezes o programa, a gente pensa até que é uma coisa, pirotecnia só, mas não é, às vezes é uma coisa execuível. E tem coisas que são provistas e que depois o governo não passa. Para concluir, porque ele quer que seja rápido, é o seguinte: acho que o povo cobra, mas cobra as medidas, aqueles programas que são essenciais. Aquele que é apenas um artefato, a pessoa nem lembra mais, nem vai querer ir atrás. Mas o que é para valer, o povo cobra sim, o que é no programa de verdade. Defender aqui a profissão. Eu não participo de programa de governo, vou fazer quase 30 anos de profissão. Não participo. Participo de que maneira? Considerando isso quase como um produto.
na maneira de vender, na linguagem, público-alvo, como se vai dizer aquilo, de que maneira apresentar, se precisa ter um nome mais popular, isso sim. Se não tem, a gente cobra que se contratem. Às vezes antenado, porque está lendo, vendo outros estados, pode sugerir, tal programa deu certo, mas quem vai avaliar isso são os técnicos. A gente não propõe isso, nós trabalhamos em cima do programa de governo que nos são entregue, formatamos ele, pelo menos no trabalho que a gente faz é isso. Sim. E aí a gente discute ele com base em pesquisa. Aí sim. Isso é polêmico, tá? Então por que a gente não leva isso para uma quali e vamos ver como é que o pessoal percebe esse programa? Será que eles querem isso mesmo? Será que isso vai bater e vai pegar na eleição? Então vamos fazer o teste desse, vamos chamar de novo de produto, dentro da quali. Isso a gente propõe. Ou então, a partir da pesquisa já pronta, a gente diz, olha, o pessoal tende a querer na saúde isso. Está pedindo, é isso aqui na área. Às vezes um serviço bobo, né? A gente já cansou de discutir isso em transporte. O cara às vezes não quer um ônibus novo. Ele quer que organize a fila do ônibus. Lá dentro do terminal tem a gente lá, não empurre, as pessoas não entrem do jeito que entram dentro do ônibus. Quer dizer, é um serviço. Você já cansou de colocar isso várias vezes. E ele não está exigindo outras coisas, a gente está falando de ônibus para ele. Então, essa interferência a gente tem. É de respeito, mas de criar o programa em si, o que vai ser apresentado à população, não. E esse é um diferencial. Já participei de inúmeras campanhas que marqueteiro fez programa de governo em outros estados. E aí são campanhas fracas, não tem legitimidade, a coisa vira um vapor, né? Enfim, é um puro marquetismo. Existe sim, mas são as campanhas ruins, né? E queria revelar aqui um dos segredos do Marconi, é esse cara aqui, ó. Entendeu? Ele tem o governo inteiro na cabeça, tem Goiás inteiro na cabeça em dados, desde que trabalha nas estruturas de governo desde muito tempo, é um grande planejador, então tem campanha, né? Vem para cá, ó, a coisa sai toda com consistência, é diferente. Bom, uma pergunta da Janete Ferreira, jornalista também, e tem muitas perguntas nesse sentido, então tentar ser mais abrangente possível. A pergunta os políticos, é possível os políticos e possíveis candidatos sabem usar a internet de uma forma positiva, ou a internet ainda não foi descoberta pelos partidos? E aí eu emendo, né? O que vale a internet ou quanto vale a internet numa eleição, numa campanha? Essa é a conversa da hora, né? Todo mundo quer saber internet versus eleição, né? E tudo é um grande achismo, por enquanto, né? Então, cada um vai falar o que acha, cada um tem uma ideia diferente. A verdade é que esse ambiente, né, o ambiente da internet, o ambiente das redes sociais, é um grande mistério ainda para os comunicadores, né? Sabe-se do potencial enorme que tem de viralizar uma informação, de furar um bloqueio, muitas vezes, né? Muitas vezes o partido que é hegemônico no poder, ele fecha todos os veículos de comunicação, cerceia todos, e hoje em dia a internet vem e fura isso tudo, né? Então é um elemento democrático muitíssimo bem-vindo. Agora, a utilização e a efetivo resultado que pode se obter depende da inteligência com que se usa, o que se bola, a origem da informação, ela surge de onde? Ninguém fica acessando página de partido político, página de candidato, a não ser jornalista, né? Enfim, o cidadão que está lá trabalhando, a dona Maria que está lavando roupa, ela não vai ficar entrando em página de partido político nem de político. Então, quer dizer, quando o cidadão comum navega na internet, o que chama a atenção dele, o que capta a atenção dele, o que ele vai compartilhar, o que ele vai curtir, são elementos que ainda são fruto de análise, de estudo, né? Agora, o potencial é inimaginável, eu diria. Eu diria que em breve vai ser possível fazer campanha política só pela internet. Acho que é uma tendência. Eu acho a internet um veículo fantástico, integrado aos outros veículos, ele não é separado. Eu acho ela um grande potencial como veículo e como ferramenta. Como veículo pela complexidade dela, vídeo, foto, texto, velocidade da informação, interação com outros veículos, quer dizer, acabou essa história, não tem mais on-off. Você está fazendo um programa de televisão que é videotape e ele está sendo transmitido pela internet, quer dizer, você já está
potencializando aquele programa que você está colocando no ar, que ainda vai para o ar. Quer dizer, isso é a mesma coisa no rádio. Como veículo, é importantíssimo na cobertura do dia a dia também, eu acho, do político. A característica do veículo, que é um veículo que é o quê? É eleitor conversando com eleitor. O político tem pouca influência aí. Às vezes ele apanha muito, às vezes ele tenta se defender, às vezes ele tem uns fãs, isso é importante, mas sobretudo porque a relação que se dá na internet como veículo é de eleitor para eleitor, é fã brigando com fã. Então eu acho isso fundamental numa campanha. E como ferramenta, eu acho que ela vai crescer muito, cada vez mais aí na área do Felipe, que é a ferição. Na velocidade da ferição e da pesquisa. Que nós já temos a quali, nós já temos a quant, já temos o tracking, e nós vamos logo poder aferir com mais rapidez, com mais profundidade. Eu acho que é mentira falar que a internet não vai conseguir aprofundar, vai conseguir fazer entrevistas de profundidade e com rapidez, e nos dar resultado com muito mais velocidade para poder agir em programa de televisão, em programa de rádio e nos outros aspectos da campanha. Inclusive aqui, acabou de sair no UOL Notícias que a Câmara aprovou o Marco Civil da Internet no Brasil, né? O texto vai para o Senado. Quer dizer, a informação chegou pela internet e são os políticos tentando cercear a internet. Porque a internet é perigosíssima. Bom, gente, para a gente caminhar para a última pergunta, eu quero mais uma vez agradecer ao patrocínio da IBM, da Gráfica Marca, Tudo Web, aliás, todos três não, né? A Tudo Web em especial e a Gráfica Marca são parceiros que atendem quem tem a necessidade aí de fazer campanha, de fazer material com qualidade, de prestação de serviço com qualidade. Os caras são feras, tanto a Gráfica Marca, está aqui o Tony, tanto a Tudo Web, a Flávia está aqui com a gente e demais componentes aí da equipe. Quero agradecer aos parceiros, a Brad, a CIEG, a BAP, Clube de Criação, Sindicom, e quero lembrar que a APP ela só acontece se nós individualmente participarmos efetivamente dela, ou seja, se associe, nós temos um evento por mês, temos conseguido alcançar essa meta estabelecida, que é de um evento por mês, falando sobre diversos conteúdos, enfim. Então acesse lá app.com.br, appgoias.com.br, vocês vão poder ver um pouquinho mais dela. E para encerrar, eu perguntaria para os três, já com as considerações finais, para a gente poder fazer um último momento de network, se vocês tivessem uma bola de cristal, o que você diria nesse momento do que será esse ano, ou do resultado das eleições desse ano, junto com as considerações finais? Quem começa? Ninguém, eu vou ter que empurrar. Pegou o microfone, Luiz. Então vou começar. A bola de cristal do Maranhão tá caminho único, né, Maranhão? Bom, eu tô assentado em cima ainda da tese que eu havia colocado antes, de que o Marconi nunca enfrentou uma eleição com a asa quebrada como ele está agora. Pode ter tido uma recuperação do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista moral ele vai ter que enfrentar isso, independente se algum adversário vai citar ou não. Em função disso, eu sou levado a acreditar que caso o adversário dele seja o Iris Rezende, o Iris leva dessa vez. Porque as duas vitórias do Marconi em 98 e em 2010 foi por uma vantagem muito pequena e o Marconi com uma imagem irretocável. E nesse momento agora, a imagem do Iris está irretocável, ele já purgou lá os pecados do passado, etc. Mas hoje está irretocável. E então, quer dizer, aí a regra de 3, eu sou levado a pensar que numa repetição desse embate, né, dessa vez o Iris tende a levar. Caso sejam os dois, caso sejam outros nomes aí disputando, a gente aí fica dependente dos fatos que vierem a ocorrer dentro da eleição, né, eventuais bate-bocas, denúncias, etc. Né, a gente entra num campo um pouco do desconhecido. Se uma terceira via vai colar ou não, se o Júnior Friboi vai decolar ou não. Então essa é a minha bola de cristal, está um pouco por aí, Ed.
Até porque eu vou falar do Marconi, é melhor deixar o Maranhão por último, que aí ele tem que amarrar. No cenário nacional, eu imagino que nós vamos ter um segundo turno, né? Eu acho difícil ter uma eleição que se resolva no primeiro. Bom, por todo aquele ambiente que eu já tinha colocado, que eu desenhei, eu acredito ainda numa vitória muito apertada da Dilma, mas eu confesso que hoje eu tenho dificuldade ainda para analisar isso. Eu pela primeira vez também, nós temos uma situação onde você tem um peso de uma candidatura como Aécio Neves e da região que ele representa, e de um campus que é novidade, se articula bem, com a Marina Silva na cola, bons resultados de governo, e com o charme, né? O charme que tem e o jeito inusitado de fazer política ali do Nordeste, o Pernambuco, eu acho que ele acaba, isso a gente leva em conta também na estampa, em tudo, essas coisas acabam somando. Se você tem um bom programa de governo, tem uma verve muito afiada, ela soma. Então eu confesso que eu tenho, sobretudo porque já é uma parceria velada no cenário nacional, mas então eu acredito que no segundo turno a coisa começa a complicar muito. Acho que as chances, por vários motivos, a máquina, por ter correspondido mais às demandas que foram colocadas, ainda que de maneira tímida, pelas manifestações, a Dilma leva uma certa vantagem. Acho que ela conseguiu abrir mais portas para uma agenda de negociação com o que nós vimos acontecer na rua. Acho. Mas acho que no cenário, esse quadro aí com os dois, eu acho que deu uma complicada somando com a Marina. Aqui, eu acredito assim, primeiro eu não acredito, a continuar esse cenário, eu estou num dos poucos estou falando isso, mas tudo bem. Eu acho que o governador pode não sair candidato, isso é o que eu penso, a continuar, por vários motivos. Aí tem coisas que a gente não deve nem entrar, que são mais observações pessoais. Não sei se o governador gostaria de arriscar uma derrota num cenário desse, da forma como ela poderia acontecer e comprometer um futuro político. Então, primeiro eu acredito que a continuar esse cenário, onde aí eu tenho que discordar do Maranhão, por isso que eu pedi para falar primeiro, é muito diferente o caso Mensalão e o caso Cachoeira no que se relaciona a governos. Primeiro, nem o Marconi gozava e nem goza da popularidade, da inserção junto às massas que o Lula gozava para poder blindar um governo inteiro no meio de um escândalo de corrupção. Tanto que os índices que mais foram abalados na época foram índices muito mais de governo do que de imagem do próprio Lula. O Lula foi usado inteiramente para poder blindar uma situação como aquela. No caso do Marconi eu vejo totalmente diferente. A gente vê um esforço, né, e aí vocês estão de parabéns nesse trabalho, um esforço para colocar o governo do jeito que tem que colocar, para acontecer como governo, para realizar trabalhos que ficaram paralisados diante dessa crise por outros motivos, e o que a gente vê, em cima ainda de uma verba considerável de propaganda, que é 160 milhões a última leva, e os índices de melhora do governo, eles ocorreram, ainda meio pífios, se comparado com margem de erro, que a gente pode comparar de uma pesquisa para outra, mas isso ainda não se somou, quer dizer, essa melhoria não foi parar na imagem do político. Então, o que para mim mostra um quadro complicado, que talvez seja a única bala até agora na agulha, porque qual seria o pulo do gato, o novo projeto que vai ser colocado para renovar o tempo novo e dar esperanças, né? Então, eu vejo isso mesmo, né? É minha opinião, você sabe. Do campo da oposição, eu vejo um complicador. Eu acho que as chances são maiores de vitória caso haja uma unidade mesmo. Eu não acredito nela muito no segundo turno. Não acredito mesmo. Eu acredito que, até pela forma como vai se dar essa separação no primeiro, e aí, eu vou lembrar aqui, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma época de fazer política, eu militava desde 78, que era tão importante quanto, ganhar uma eleição era muito importante. Mas o pragmatismo tomou conta, quer dizer, hoje é ganhar ou ganhar uma eleição, não existe mais vitória política. Antigamente a gente trabalhava com vitória política e vitória eleitoral, né? Às vezes
alguém ganhava uma eleição, mas você tinha uma vitória política. Eu me lembro quando fizemos a campanha do Pedro Wilson em 88, não tinha segundo turno. Né? Atrás da Maria Valadão, União na frente, nós passamos a Maria, perdemos por 3%, só 10 mil votos na época. Se tivesse segundo turno, o Pedro era o prefeito. Não foi. Mas foi acumulando. Depois teve a crise com o Darcy não deixou de ser candidato, mas em 2000 estava tudo cristalizado. Quer dizer, são acúmulos políticos quando quem está empenhado no mundo da política, na construção desse processo, consegue trabalhar dessa forma. Eu vejo a oposição hoje, com raríssima exceção, e aí talvez a gente tem que dar o braço a torcer nesse aspecto, com raríssima exceção, talvez o Gomide consiga ter essa visão mais a longo prazo. A oposição hoje corre o risco de cada um ter a sua vitória dentro da convenção e terminada a eleição, talvez o Marconi, até por essa deficiência toda, venceu o pleito e a gente amargar aí, quando eu digo, porque hoje eu estou trabalhando com oposição, não sou filiado a nenhum partido, a gente tem que amargar o processo de reconstrução dessa oposição, que boas lideranças cruzaram o braço, tiraram férias, colocaram pijama, foram embora para casa e aí não há acúmulo político. Isso para mim é o maior risco dessa eleição, eu não sei como é que isso vai ser construído. Obrigado pelo convite aí de vocês. Carlos Maranhão tem a réplica e a tréplica. Não, alô? Não, eu não vou fazer réplica nenhuma, eu vou tentar fazer só com a minha visão do processo. Acho, primeiro, de forma realista, acho que há um equívoco em pensar que o Marconi já parou de crescer, que atingiu o teto e coisas desse tipo. Ele pode muito bem crescer mais. O Renato chega a levantar a hipótese dele não ser candidato. Eu também acho que ele pode não ser candidato. Acho muito pouco provável que ele não seja candidato. Por quê? Porque eu conheço o Marconi há muitos anos, como ele conhece, e ele é uma pessoa movida a desafio. O Marconi, se ele tivesse muito bem, ele era capaz de ele não querer ser candidato. Agora, ele muito mal, ou ele ameaçado, seguramente ele quer ser candidato. Certo? É um desafio, eu acho que ele tem condições, ele está mostrando que ele tem condições de superar isso. Eu acho que o Marconi em campanha é uma coisa muito, muito difícil. Eu tenho o maior, não tem nenhum constrangimento em defender o Marconi como político. Eu não estou defendendo os atos do Marconi aqui, nem estou defendendo o Marconi, que é a principal revelação de política que ocorreu em Goiás desde a sessão do Íris Rezende. Não apareceu nenhum político novo que tivesse a capacidade que ele tem de aglutinar, de levantar propostas, de ir para o embate, de fazer costurar alianças. Olha, o Marconi, com todo esse processo aí, ele está com 10 partidos, ele está com muito mais partidos que ele tinha quando ele foi candidato em 2010. Ele está com muito mais poder do que ele tinha quando foi candidato em 2010. Vocês sabem que quando ele foi candidato em 2010, ele tinha contra ele o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Agora ele é governador do estado, ele tem uma parte do poder a favor dele para a eleição. Então ele está numa situação política muito melhor do que ele estava em 2010, por exemplo. Sob o ponto de vista político, eu estou falando, não estou falando do ponto de vista da imagem. Por exemplo, atualmente, ele não tinha, naquela época, ele não tinha, talvez tivesse a metade dos prefeitos que ele tem hoje aprovando. Ele tem em torno de 150 prefeitos hoje apoiando ele. Na época ele não tinha nem em torno de 80, sei lá, por aí. Tá certo? A maior parte dos outros prefeitos estavam cooptados pelo governo do estado para outras coisas. Que era o Alcide, que era o governador, e era contra ele. Então a situação do Marconi, objetivamente, hoje é muito melhor do que era em 2010, do ponto de vista político. Não estou falando do ponto de vista da imagem dele perante o eleitorado. Estou falando do ponto de vista do aparelhamento político. Ele tem 10 partidos, ele tem 150 prefeitos, ele tem uma chapa que ele pode montar hoje muito mais forte, ele vai ter metade do programa, ele tem 10 minutos no mínimo hoje no programa de televisão, tá certo? Ele está costurando uma aliança, inclusive, que pode trazer de volta o próprio Ronaldo Caiado, quer dizer, para uma chapa como senador, isso tem um cara que vai atirar, que vai
vai dar poder de fogo à chapa dele, né? Todo mundo reconhece isso. Então, ele está se fortalecendo para o processo. É engano de quem imagina que ele está querendo não participar. Ele está se preparando, no meu entendimento, para participar. Não tem nenhuma procuração dele para falar isso. É a minha bola de cristal que está vendo. Tá certo? É o que eu estou vendo, com todas as nuvens que tem. Agora, acho que tem ainda um fator que é importantíssimo, que o Renato não quis analisar em maior profundidade, que é o fato que eu acho que a Dilma está caminhando celeremente para perder a eleição. Certo? É isso que é a questão. Essa questão da Petrobras agora, tá certo? E a questão, principalmente, a questão da inflação. Certo? Quem vai a um supermercado hoje, quem vai a uma feira hoje, fica escandalizado com o pulo que os preços deram. Isso é uma coisa que bate direto na imagem dela como administradora. Bate direto na coisa. Ela vai ser, se ela não conseguir controlar esse processo da inflação, muito mais do que a questão da energia, viu? Vai ser o processo da inflação que vai desencadear um processo de descrédito muito forte. Ela já está no bolso das pessoas. A inflação está no bolso das pessoas. Está na feira. Você vai durar mais 15 minutos o debate agora. Então, uma coisa aí, eu acho que isso pode ter vai ter, evidentemente, não é o mais importante, mas vai ter um reflexo em Goiás, na campanha para governador, porque tem os seus aliados. Então, evidentemente, a campanha da Presidente da República, ela tem os seus aliados e tem um rebate aqui. Quer dizer, vai ter, por exemplo, muita munição, por exemplo, o Ronaldo Caiado falar da administração do PT, né? Uma coisa dessas alturas, né? Então, acho que não vejo como uma eleição fácil, tá certo? Mas não considero uma eleição, acho que é uma eleição difícil, mas não considero eu considero que nesse momento, na eleição, no processo, no que existe, no processo eleitoral, o favorito para vencer as eleições é o governador Marconi Perillo. O Luiz Felipe disse que o nome do Renato foi citado, portanto ele tem direito à réplica. Mas ele não quer fazer uso. Gente, nós vamos lá para o chefe Quinu comer joelho de porco, beber chopp, vocês estão convidados. Bom, em nome do Conselho Administrativo da APP, das diretorias, do coletivo que participa da Associação dos Profissionais de Propaganda, eu agradeço carinhosamente a presença de cada um que se dispôs a estar aqui com a gente. E a presença de todos vocês, obrigado, até a próxima.